Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre a montagem, a estruturação e talvez até um pouco de alguns aspectos de apresentação de seminários, né? Mas num contexto mais geral, para que a gente possa trazer aspectos desde normativas, né? Ou pelo menos alguns aspectos mais comuns de estruturação dessas propostas de apresentação de seminários, mas também que a gente possa discutir alguns contextos mais amplos, como por exemplo o nosso público, né, a que se destina o nosso seminário e alguns detalhes que vão passar por esses aspectos, tá? Então, antes de começar falando, a gente precisa entender bem o que é um seminário, né? Porque a gente sempre passa por algumas ideias de apresentar seminários, ou até mesmo a gente é cobrado para apresentar seminários, mas a gente dificilmente diferencia, né, os formatos e acaba misturando muitos deles, até às vezes por falta de informação, tá? Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: um seminário é uma aula? O seminário é um show? Né? Existe uma diferença muito grande em propostas, né? Então, quando a gente fala em aula, a gente tem aí todo um cunho pedagógico diferenciado de interação necessária, de um público que vai participar e vai, né, participar do processo também, além de participar presente, né, de estar presente naquele momento. E quando a gente fala numa apresentação show, a gente tem um outro cunho, que é de atrair essencialmente muito mais do que trazer uma série de informações ou algumas informações relevantes em todos os aspectos, né? A gente tem aí um momento de destaque de alguma informação principal, tá? Então, o seminário ele talvez fique no intermédio, né, de tudo isso daí, e a gente vai precisar entender que o seminário é uma explanação de um assunto, né? Então, a gente vai delimitar o nosso seminário para um assunto específico e falar desse assunto de forma ampla, ou seja, a gente vai falar desse assunto nele num todo, né? E aí vai poder ser recorrente aí num seminário científico, num congresso, né? Onde a gente vai falar daquele tema até que ele seja esgotado dentro daquele contexto que a gente está trabalhando, ou a gente vai fazer um recorte, como por exemplo quando a gente fala de uma etapa do nosso trabalho, ou quando a gente fala de um recorte que foi extraído de um grande tema, né? Então a gente fala ali de um tema que é maior, de uma pesquisa científica maior, e a gente pega um recorte que é do nosso interesse, ou é do interesse do nosso público, tá? Agora, dentro disso tudo, a gente precisa também entender que o seminário tem alguns motivos, né? Então ele vai aparecer em alguns contextos. Por exemplo, ele pode aparecer num grupo de estudos, né? E quando a gente fala em grupo de estudos, esse seminário vai ter como objetivo aprofundar um determinado tema. A gente sempre precisa entender quem é o nosso público, ou seja, qual é o tema, né? Qual é o nível desse tema que o nosso público conhece. Tá? Quando a gente fala em grupos de estudo, quer dizer, todo mundo que está lá tem um objetivo de aprofundamento. Então a gente vai poder abrir mão de alguns temas preliminares. Quando o nosso seminário é para apresentação de um tema, a gente não pode pressupor que já se saiba sobre aquele tema. Então a gente precisa começar de uma parte bem introdutória, né? Outro ponto importante quando a gente fala de seminários é se ele vai ter ou não a participação da plateia, tá? Isso é interessante para montagem, é essencial para montagem, para a estruturação de vários aspectos, tanto da apresentação quanto do domínio do tempo. Né? Porque a participação da plateia é algo muito incerto, né? É algo muito que pode acontecer de forma bastante efusiva ou pode simplesmente ocorrer de forma pontual. Então isso vai delimitar muito de como a gente vai trabalhar com a nossa estruturação e quais são as nossas alternativas, ou seja, a gente não pode contar com uma apresentação que vai ocorrer de forma linear, sendo que a plateia pode levar para outras considerações. Tá? Ela pode exigir uma leitura prévia ou ser acompanhada de um material de apoio. Isso quando o apresentador vai disponibilizar algum material para sua plateia, né? Só que isso, claro, vai ter que ser levado em conta com antecedência. Então a gente não pode disponibilizar uma leitura prévia no dia anterior da apresentação, porque provavelmente ninguém vai ler. E se você disponibiliza aquela leitura prévia, quer dizer que o seu ouvinte vai precisar estar inteirado daquilo para entender alguns aspectos da sua apresentação. Em resumo, um dos tópicos mais importantes é que o seminário vai socializar conhecimento. Então você vai trazer algum conhecimento que você ou se aprofundou nele, ou precisou se aprofundar nele, ou foi cobrado de alguma forma, e você vai trazer aquilo como um conhecimento a ser socializado com outras pessoas que podem ser do seu meio ou não. Tá? E isso daí vai delimitar para todo mundo a questão de esse socializar conhecimento vai trazer alguns aspectos de relevância para aquele meio científico ou para aquele meio de uma forma geral de sociedade, né? Vai trazer alguma relevância para aquela discussão, e é isso que a gente quer, né? Que esse seminário seja um diferencial para aquele objetivo, tá?
Mas aí vem a pergunta, existem normas? Sim, né? Apesar de a gente ter uma flexibilidade bastante grande de possibilidades, né, dos seminários, né? Então os seminários podem ser apresentados de um dinamismo bastante grande. Quando a coisa fica muito aberta, a coisa perde o controle e aí a gente deixa a formalidade de lado e até dá atenção para coisas que não são tão próprias, né, de um seminário. Então a gente perde aquela coisa de falar, o seminário tem esse objetivo e a gente torna ele às vezes até um show, no sentido de ele é bonito, ele é colorido, as apresentações são dinâmicas, mas o socializar conhecimento, que é um dos objetivos principais, não foi atingido. Tá? Então a gente precisa, antes do seminário, ter 3 tópicos principais. Delimitar o nosso tema, né? Então saber qual é o recorte que a gente vai falar. Estudar aquele tema é um dos tópicos principais, porque sem estudo a gente não domina o tema que a gente vai apresentar. E treinar. Todo seminário, para ser bem apresentado, tem que ser treinado. Tá? A gente pode, por mais que tenha confiança em alguns temas, a gente vai ver aqui no decorrer dessa apresentação que muitos pontos aqui eles são desestabilizadores. Então, se a gente não treina, a gente não consegue contornar. Um deles a gente já viu, que é a questão das perguntas. Se alguma pergunta te desestabiliza, você já perde a fio da meada. Então, se você não treina, você não fica seguro para fazer aquela apresentação. Tá? A primeira pergunta que a gente pode fazer é, onde é que eu monto, né, esse seminário? Bom, o clássico é o PowerPoint, né, que é inclusive onde essa apresentação aqui foi feita, que dá todos os recursos que a gente precisa, mas não precisa ser o único. Né? Ele pode ser usado, tem muitos recursos, atende, né, mas a gente tem algumas outras alternativas. Por exemplo, 2 delas que são bastante famosas, né, o Canva e o Prezi, que são plataformas que permitem aí que a gente brinque, né, com os formatos até e com o dinamismo da apresentação. Uma consideração bastante válida é não treine para usar e já use na apresentação no dia seguinte. Tenha o mínimo domínio, ou seja, se você quer utilizar uma dessas plataformas que com certeza tem mais recursos e mais possibilidades, o Canva, né, um certo destaque porque ele atende aí de uma forma bastante ampla, né, a comunidade de apresentações, a gente pode utilizar, mas conhecendo as ferramentas que ele traz. Né? Então, fazendo alguns testes, salvando as apresentações em vários formatos, que a gente vai ver isso mais para frente. Falando em formato, é importante que a gente conheça os 2 principais formatos de apresentação. O formato que é mais conhecido até, digamos aí, a década anterior e em transição para essa década, é o formato 4x3, que é o formato mais quadrado. Tá? Em muitos lugares ainda, os formatos de apresentação, então os projetores de apresentação, eles trazem para a gente uma possibilidade de apresentar nesse formato. Porém, vem sendo muito mais utilizado de forma mais moderna agora, e principalmente no período que foi remoto, né, que a gente utilizou muitas apresentações diretamente nas plataformas de reuniões, o 16x9, que ele é mais esticado, né, e ele é mais elegante. Ele é usado geralmente em formatos de televisão. Tá? Então, o ideal é o 16x9. O 4x3 ele não é inadequado, mas ele faz um formato mais cortado. Só que a gente tem que tomar cuidado também, porque em alguns lugares o 16x9 vai ficar passando da tela de projeção. Então a gente precisa primeiro, né, saber qual formato a gente vai precisar fazer. Não adianta tentar fazer em um e passar para o outro, porque por mais que algumas ferramentas consigam adaptar um para o outro, né, a gente às vezes perde formatação. Por mais que a gente tenha aí as possibilidades de adequação, nem tudo se mantém como foi montado em um e em outro. Tá? O que eu quero prever? Né? E essa pergunta é bastante clássica quando a gente faz uma apresentação. Quantos slides a gente tem que montar? Existe alguma regra? Né? Por exemplo, tem uma regra que diz que a gente tem que demorar 1 slide por minuto. Né? Isso existe? E aí, qual que é a verdade? Né? É melhor ficar bastante tempo em um slide ou ficar no slide até esgotar o assunto ou ficar no slide por um tempo mais curto? E a resposta sempre é: depende. Tá? É uma resposta bastante abrangente, por quê? Depende da sua apresentação, depende da sua forma de falar, depende da sua segurança, depende da sua maneira de apresentar. Né? Eu sempre brinco que a gente tem que aproveitar enquanto o slide é gratuito. Ou seja, se você acha que fica mais seguro colocando 5 slides com a mesma informação para poder ir dinamizando a apresentação, coloque. Você não precisa colocar para cada transição uma mudança de assunto. Tá? Você só precisa mostrar que aquilo está fluido. E para aquilo estar fluido, você precisa ter estudado a apresentação. Por exemplo, a gente pode colocar uma apresentação aqui, como um desenho, né, que eu acredito que vocês conheçam, que é o Onde está o Wally. Né? Onde está o Wally? O objetivo é procurar o personagem Wally dentro de toda essa dinâmica de história que está desenhada.
Perceba que ninguém vai ter o enfoque, né, na apresentação em um lugar apenas, né? O enfoque está em vários lugares. Então, quer dizer, quanto mais tempo eu fico nessa apresentação, menos tempo você vai prestar atenção no que eu estou falando e mais tempo você vai ficar procurando o Wally, né? Então, quer dizer, quanto mais você coloca uma confusão de informações para falar ao mesmo tempo, as pessoas vão tentar buscar as informações que estão na tela e vão prestar atenção cada vez menos no foco principal. Então, se o teu objetivo é destacar um aspecto, coloque aquele aspecto somente, dê as informações necessárias e depois vá completando ele em outros slides para que depois você possa, ao final, fazer uma composição final, né, que seria essa composição aqui, desde que ela não fique confusa. Tá? O que eu tenho que levar no dia da apresentação? Primeira coisa é várias versões, tá? E várias versões são várias mesmo, né? Então, onde que a gente salva tudo isso que a gente vai falar daqui a pouco sobre os formatos, né? A gente vai salvar na nuvem, então são os formatos aí de Dropbox, Google Drive, né? São os formatos que a gente acessa online. No pendrive, em formato PDF, em formato da apresentação, no caso aqui PowerPoint, em outro pendrive, vai mandar para o próprio e-mail. E acreditem, tudo isso pode falhar, tá? Você pode ter uma pane no computador, você pode ter uma pane nos teus formatos online, nos teus formatos de drivers. Então, a ideia é, tenha sempre segurança para um plano B, para um plano C, para um plano D, que é, leve um material como guia impresso, leve um material que possa ser mostrado, mas tenha sempre uma alternativa, tá? Porque quanto mais alternativas nós tivermos, não temos a desestabilização pela questão de segurança, tá? Como é que eu fico mostrando? Então percebam, né? A gente tem as várias formas de mostrar um slide, né? Ó, como eu posso passar para vocês, por exemplo, assim, uma seta, né? Para mostrar aqui os tópicos, tá? Quando a gente está num material físico, é muito comum que a gente use o pointer, né? Um laser. Só que o laser às vezes mostra um nervosismo e o nervosismo fica sendo o destaque da apresentação. Então, se você não se sente seguro, né, com um pointer, com um laser para ficar apresentando, você pode apresentar com uma antena, com um pedaço de madeira, com um dedo, né? Mas você tem que se sentir seguro com aquilo. Você não precisa seguir o modelo dos outros apresentarem. Você tem que apresentar de um jeito que te mostre segurança e que não te desestabilize, tá? Então, às vezes a gente quer mostrar com uma caneta, né, rabiscar na tela, principalmente agora que a gente usa bastante esse formato, a gente quer rabiscar na tela, mas a gente não consegue fazer linhas contínuas ou firmes. Então, não precisa. Usa a ferramenta só que aponta, né? Não precisa ficar marcando a tela se você acha que aquilo lá vai mostrar alguma característica de fragilidade que vai te deixar inseguro na apresentação, tá? Bom, e aí vem o ponto. A partir de uma apresentação, como é que eu começo, né? Primeiro ponto a se estabelecer é, numa equipe, a gente sempre tem dois papéis importantes a se delimitar. O líder e o coordenador. E quem são essas pessoas? Tá? O líder é quem divide e estabelece o trabalho da equipe. Então é aquela pessoa, né, que vai cuidar lá da divisão, né, principal dos trabalhos. Então, ali nas divisões categóricas que vão existir, seja um trabalho de apresentação com subtítulos, seja um trabalho de apresentação com vários temas, né, e vai mostrar o que cada equipe vai fazer, né. E quem é o coordenador? O coordenador vai cuidar da apresentação, inclusive apresentando os integrantes. Então, o coordenador que vai introduzir toda a temática, é quem vai falar, quem que vai falar sobre cada coisa, vai cuidar do desenvolver da apresentação, né, naquele momento em que se fala. Só que a gente precisa ter uma atenção bastante importante. Tanto o líder quanto o coordenador, eles têm os papéis, mas eles não são as pessoas que falam mais, nem que fazem o trabalho. Não é aquele, ele que junta tudo e depois ele que vai delimitar aí qual é a fala de cada um. Não, vocês podem trabalhar em várias etapas, né, para juntar depois o trabalho. O líder vai fazer essa divisão depois de tópicos, mas cada um vai ter o seu trabalho. Então o líder vai, digamos, centralizar isso para que não vire uma bagunça de que cada um ache que sabe o que vai falar e na hora perceba-se que tudo mudou, né? Então vai fazer aquela formatação final, vai juntar toda aquela... Vão juntar, né, esses papéis, vão juntar tudo isso para poder ser uma apresentação uniforme e não feita por várias pessoas e unida depois. Seja uma apresentação que foi feita pela equipe. Ponto destaque dessa fala. Inicie sempre a apresentação com uma saudação, nunca com o título, tá? Essa saudação, inclusive, faz com que as pessoas prestem atenção, comecem a prestar atenção na apresentação que vai começar, tá? Porque se você começar já com o título, a pessoa não sabe às vezes quem é você ou quem são vocês, a pessoa se perdeu, ela estava distraída, ela já perdeu o título, então tem que se ter um momento de introdução de alguns segundos, né? Então cumprimente a plateia, faça com que a plateia preste atenção no enfoque ali daquele momento, e depois você apresenta título, nome, que ocasião aquilo se enquadra. Tá?
Sobre a questão das falas, né, é muito importante a gente destacar qual é a naturalidade das falas que vão acontecer nos seminários. O primeiro ponto é, jamais decore, né? Os slides têm essa função, guiar. Né? Se não precisasse de um guia, se a gente fosse decorar as falas, não precisaria de slides. A gente deixava uma tela monocromática e falava, né, em cima dela. E os slides servem para isso, para dar um guia, para você se guiar, para você não precisar ter um papel de texto decorado lá e poder usar ali as palavras, as imagens como guias. Né? Jamais leve celular e papel para apresentar um seminário. Isso mostra amadorismo e despreparo, quer dizer que você não preparou ou não estudou. Não quer dizer que você não possa levar um material de apoio para mostrar ou para trazer algum dado específico ali. Tudo bem, esses pontos podem ser levados como pontos de leitura, mas você não pode levar um papel roteiro, sendo que o roteiro é o próprio slide. Então, quer dizer, você tem que se dedicar a preparar o slide para poder efetivamente falar em cima dele. Tá? Utilize palavras-chave quantas forem necessárias. Isso quer dizer, coloque as palavras importantes para sua fala. Se no seu slide tem 10 palavras-chave e você acha que todas elas são necessárias, divida isso em 3 slides, em 4 slides. Né? Fale em vários momentos, mas fale de todas. Não precisa abrir mão de palavras porque elas precisam estar todas naquele slide. Você pode dividir isso em vários momentos específicos. Tá? Então, essa dinâmica de passar slide não precisa ser controlada. Você pode colocar em vários momentos se você acha, né, que são necessários. Por isso, resumindo a minha fala anterior, utilize slides quantos forem necessários. Tá? Um ponto que fica muito em dúvida, principalmente para quem vai apresentar numa situação nova, é quando serão feitas as perguntas? Vão ocorrer durante a apresentação? Vão ocorrer depois da apresentação? Não haverá tempo para perguntas? Primeiro ponto é, quem define isso é o evento. O evento, a atividade, a aula, o congresso, e vocês têm que se informar sobre isso quando forem apresentar. Se não houver regra sobre isso, você deve estabelecer o acordo, primeiro com o evento. Se o evento te deixar livre, você deve estabelecer esse acordo com a tua plateia e deixar isso muito claro, tá? Deixar isso claro para que não haja no meio da tua apresentação uma interrupção, sendo que você gostaria que houvesse depois. Deixar claro que não vai haver tempo para perguntas, porque o tempo da apresentação é reduzido ou por algum outro motivo, para que a plateia não comece a esperar que haja perguntas e depois fique frustrada ao final da apresentação, tá? Isso, geralmente, a gente combina com o coordenador da apresentação. É quem conduz a diplomacia, quem te apresenta anteriormente, ou te chama para frente na apresentação, ou te passa a palavra também. Se não houver essa fala do coordenador, você pode deixar essa fala clara, você deve, na verdade, deixar essa fala clara no início, para que toda a plateia entenda quando vai ocorrer esse momento de perguntas. Para a estrutura dos slides, é importante que você tenha uniformidade. E uniformidade é diferente de estilo. Tá? Você pode ter o seu estilo de apresentação, então tem gente que gosta de pôr mais cores, tem gente que gosta de pôr menos cores, cada uma cabe para um momento e vai muito do estilo da pessoa que está montando, claro, dentro de um grau aí de rigor e formalidade que pede cada tipo de pesquisa ou de apresentação. Agora o que a gente precisa ter é uma uniformidade para não ter letras diferentes, formatações diferentes, layouts diferentes. Tá? E isso gera uma confusão tanto na forma de visualizar aquilo, como na plateia de entender, será que aquilo foi feito para uma atenção diferenciada em cada tópico, ou será que aquilo foi feito por desatenção e despreparo do apresentador? Isso leva a gente para uma relação onde a gente tem os chamados efeitos, né? E aí eu já deixo de propósito este efeito sendo composto, né? Para mostrar que quando a gente quer colocar muito efeito, às vezes ele tem um efeito contrário ao efeito desejado. E aí a gente se perde porque a gente não esperava que aquilo fosse acontecer naquele momento. Então, tem que tomar muito cuidado porque os textos com efeito podem não trazer o efeito desejado, né? E por consequência vão desestabilizar a sua apresentação. Se a gente quer um efeito, acha que ele vai ser necessário, a gente tem que colocar efeito essencialmente para aquilo. Então aparecer palavras específicas ou que os tópicos apareçam um de cada vez. Mas não colocar efeito na apresentação inteira só porque eles são bonitos, tá? E aí, essa questão de desestabilização vai ficar associada à questão de o que vem no próximo slide, tá? Então, é muito comum que a gente esteja falando de um assunto e de repente a gente mude para o slide e olha e fala, o que eu ia falar nele? Essa falta de preparo para saber o que vem depois é um momento que para a plateia pode ser imperceptível, mas que para o apresentador gera um momento de insegurança. Tá? Então, o que eu dou de dica? Primeiro, tem o modo, que é o modo apresentador, tá? Que é o modo que vocês podem utilizar, que vai mostrar
o slide atual e o slide que vem em seguida, que você pode, ao apresentar o slide atual, já ver qual é a próxima animação ou o próximo slide que vem, né, e ficar tranquilo em saber. Agora eu vou mudar de assunto. Se você não consegue utilizar ele por enquanto, eu recomendo muito que vocês, né, se familiarizem com esse modelo, mas se vocês não conseguem utilizar muito esse modelo ou preferem não utilizá-lo por algum motivo, né, seja a versão ou seja simplesmente porque não se sente seguro olhando várias informações ao mesmo tempo, existem algumas alternativas. A primeira delas é levantar perguntas, então deixar deixas, né, colocar deixas para o próximo assunto. Então coloquem perguntas nos seus slides, né? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês conhecem sobre este assunto? Qual é a principal dinâmica deste assunto? Porque isso vai levar você a entender que no próximo assunto você vai responder aquela pergunta, no próximo slide você vai dar uma resposta sobre aquele tópico. Colocar sinais próprios, então tem gente que coloca algumas setas, algumas figuras discretas, mas que você sabe, agora eu vou mudar de assunto, agora eu vou fazer um link com o assunto anterior. Então você pode colocar ali algumas imagens que façam sentido dentro da sua apresentação e fiquem evidentes para você, que você vai entrar num assunto novo, né? Ou até combinar ações com a sua equipe. Então, às vezes a gente se perde de falar quem que vai apresentar agora, e fica aquele silêncio que parece que ninguém se preparou. Então combinar que o próximo a se apresentar, que é a pessoa que fica mais atenta quando o outro está falando, dá um passo à frente, ou então que o coordenador passe a palavra para outra pessoa, desde que não trunque o assunto, né? Ou então que a própria pessoa que esteja falando faça essa transição, sabendo que o slide vai mudar com a temática. Então tem que combinar essas ações com a sua equipe, ou até mesmo passar um objeto, passar o laser, né, para o outro membro da equipe. E entramos agora num ponto que é bastante polêmico, que é a questão, para que serve o texto? Bom, não é novidade, mas é sempre bom ressaltar que se eu deixar um texto, como deixo esse texto aqui, toda a plateia vai tentar ler o texto e não vai prestar atenção na fala do apresentador. Outro ponto ninguém vai conseguir ler o texto na sua íntegra e compreendê-lo também de forma bastante proveitosa. Então, o texto ele é útil para materiais impressos, onde a pessoa tem um guia, ela lê futuramente ou previamente para a apresentação. O texto nos slides ele só aparece quando essencialmente necessário. Se não há necessidade do texto aparecer, ele pode ser suprimido, porque a apresentação precisa de fala e de pontos de referência, além de, claro, muitas imagens. O texto em si ele tem outro propósito, tanto é que geralmente, quando a gente fala de uma apresentação, a gente tem um material escrito e um material apresentado, né? Eles têm propósitos diferentes, então ele tem estruturas também diferentes, tá? Então colocar muito texto nos slides mostra às vezes até dá uma ideia de um despreparo para a apresentação, porque parece que você simplesmente colocou as ideias ali e quer se guiar a partir delas, né? Você se guia a partir do seu roteiro e do seu estudo. Os slides são pontos estratégicos para a pessoa prestar atenção, e ela precisa prestar atenção em você e no que você tem a trazer como socialização de conhecimento. Tá? Quais são os tempos de atenção, falando, né, já que em desvio de atenção com texto e em necessidade de imagens, quais são os tempos de atenção que a gente tem com o público? Um dos pontos é pausa estratégica. Então, conheça o seu público, né? Saiba quando fazer uma pausa. Faça pausas quando você percebe, quanto mais intimidade você tem com o seu público, você percebe que o seu público está desatento, ou que o seu público não está compreendendo a sua fala, ou que aquilo está trazendo um assunto de bastante interesse. Então, antes de mais nada, mesmo que você não tenha intimidade com o seu público, conheça-o previamente, fale com as pessoas do seu evento, entenda qual é o contexto daquilo, se são pessoas que estão lá num horário que para elas é um horário corrido, é um horário tranquilo, elas estão lá espontaneamente ou não, tudo isso é conhecer, né, o contexto ali para você fazer as suas pausas nesse momento de apresentação. Coloque imagens que permitam refletir. Então faça slides estratégicos para que você dê uma pausa e trabalhe em cima daquela imagem. Fale sobre aquela imagem, que as pessoas consigam refletir e dar uma pausa até nas informações que vêm vindo nesse momento. Faça uma atividade, né? E aí tem que tomar cuidado porque ela pode caber, mas dependendo do formato, né? Então tem seminários que a gente tem a permissibilidade de utilizar atividades, né? Fazer atividades dentro desse formato de seminários de apresentação. E tem um tipo de atenção que a gente costuma ter, mas que tem que tomar muito cuidado, que são as piadas, né? As piadas podem aparecer pontualmente, mas a gente tem que tomar cuidado que elas têm que ter o objetivo de descontrair, sem ser, obviamente, ofensiva de qualquer outra maneira, mas elas também não podem ser cansativas, ou seja, o apresentador que só faz piada, ele não traz o conteúdo principal ali da apresentação e acaba deixando aquela apresentação muito chata também.
Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Se você não se sente confortável com piadas, não precisa fazê-las. Né? Tem gente que se sente obrigado a fazer piadas e acaba estragando uma apresentação que ficaria muito bacana em um formato aí, muito tradicional. Sobre essa questão de tempo de atenção, parece óbvio, mas na verdade a gente não tem essa relação muito clara de que existe o maior tempo de atenção nos primeiros minutos. Eu tenho dois gráficos aqui para mostrar para vocês, né? Que antes dos primeiros 15 minutos aí é quando a gente tem os maiores batimentos cardíacos e o maior nível de atenção. Depois isso tudo diminui, tá? Então se a gente chegar perto ali da meia hora de apresentação, a gente está nos menores níveis possíveis. É estratégico que nesses momentos a gente tenha pontos de chamada de atenção, ou seja, pontos onde a gente tem que chamar a atenção novamente, que descontrair, que fazer um momento ali mais leve, que fugir do assunto, que dá uma truncada, que são aqueles momentos onde a gente dá aquela despertada na plateia. Só que a gente não pode esperar chegar até aí para fazer isso. Então é o ideal que a gente vá fazendo isso pontualmente, mas não precisa ser um slide de reflexão a cada 5 minutos, tá? Podem ser slides de reflexão ali alternados, que tragam para a gente momentos de atenção bastante grande, descontração. Isso faz com que a gente tenha uma estabilidade maior e não precise ficar ali um tempo muito longo falando só sobre aquele assunto. Resumo de tudo isso passe o seu recado. Então passe o seu recado quando? No início da apresentação. Mostre que veio no início da apresentação, porque daí a pessoa sabe o que ela vai esperar do restante. Ela não precisa ficar ali tentando adivinhar o que você quer passar de recado, o que você vai apresentar, nos momentos onde ela está ali com a atenção muito menor, com os batimentos cardíacos muito diminuídos também, tá? Tem algumas questões de estruturação de slides que são bem válidas e interessantes para a gente destacar. Questão de cores, tá? A gente sempre fala que o branco é o que mais o maior contraste, né, com o preto, fundo preto. Não é, né, pela composição das cores, na verdade a composição do preto tem um contraste maior com o amarelo, tá? Então se você vai montar um slide com fundo preto, o amarelo é uma boa escolha. Agora vem o ponto, e o cinza e o vermelho, posso usar como destaque? Pode, mas tem que tomar cuidado para ver se eles vão aparecer. Nem sempre o que aparece na tela é o que aparece na projeção, tá? Então o primeiro ponto evite cores com pouco contraste, né? O fundo branco, por exemplo, que é o comum, tem as letras em preto que a gente consegue utilizar várias cores, só que às vezes a gente vai utilizar um azul, um verde, que não ficam legais na apresentação, tá? Então tome muito cuidado com essa questão de usar cores muito claras ou cores muito parecidas para dar ideias diferentes, né? Então isso é bom que a gente tenha sempre sempre a imagem de como vai ficar na tela do computador e como vai ficar na projeção. Por isso sempre tenha planos B, tá? B, C, D. Outra pergunta importante nessa questão de cores o material que você vai disponibilizar, ele vai ser utilizado para impressão? E aí quando eu falo impressão, pode ser futuramente a pessoa pode acompanhar, você vai disponibilizar isso para ela ter no arquivo, ou você vai disponibilizar anteriormente sua apresentação porque a pessoa vai poder imprimir e vai poder acompanhar? Se isso vai ocorrer, evite fundos com muita cor, porque tem lugares que não imprimem fundos coloridos, né, justamente porque o fundo é o menor dos impactos ali de conteúdo, né? O conteúdo principal, textual ou de imagem, é o que está contido nele. Então, fundos escuros são para apresentações ali que você tem um objetivo principal, né, de mostrar alguma coisa em destaque, ou que você tem ali um layout diferenciado, mas você não vai utilizar ele para impressão. E outro ponto se você vai usar um fundo escuro, cuida muito para que as suas imagens, suas estruturas, né, suas composições tenham também esse fundo, porque senão você coloca alguns recortes que ficam evidentes demais e mostram que simplesmente você mudou o fundo sem propósito algum, mas você não se deu ao trabalho de procurar aí uma composição que obedecesse esse fundo, tá? Então, por exemplo, ali a questão da maçã, né, uma maçã com fundo preto vai dar uma imagem melhor do que simplesmente parecer que eu recortei uma maçã de algum lugar, colei ali e perde todo o glamour, digamos, que a gente queira colocar no fundo escuro, tá? Outra questão em relação ao fundo é que a gente tem que tomar cuidado com as composições de imagens. Fica muito legal no computador às vezes, mas na apresentação fica totalmente poluído. E aí se você esconde o teu texto, além de mostrar que você não se preocupou com a tua plateia, né, dela prestar atenção naquilo que você colocou na composição, você não consegue trazer a informação principal, que é o que o texto está tentando trazer para você. Tá? Então, nesse momento, você não consegue mostrar para a sua audiência o que é principal. Se é mostrar a imagem, se é mostrar o texto, se é fazer alguma composição, né? Porque simplesmente parece que você jogou ali num fundo padrão e não prestou atenção nesse contraste necessário. Quando você vai fazer uma apresentação,
você tem que se preocupar com a questão de tamanho. E como eu comentei com vocês, o que aparece no computador não é o que aparece na projeção ou na televisão, onde quer que você vá apresentar. Então, o que é ideal? Que você conheça sempre qual será o tamanho da sua projeção. Vai perguntar se você vai ter um projetor, vai perguntar se você vai apresentar numa televisão ou numa tela de projeção, você vai perguntar tudo isso para o teu evento, tá? Ou se puder até mesmo ir conhecer o lugar antes, melhor. O que é ideal também? Conhecer o tamanho do seu espaço físico, porque não adianta você ter um espaço físico gigantesco e montar uma apresentação com letra pequena. A gente não monta apresentação com letra pequena, mas às vezes a gente quer montar com uma letra que para nós é ideal e você descobre que é um auditório muito grande. Então não adianta, você vai ter que dividir aquilo em muitos slides com poucas informações com letras bastante grandes. Inclusive, isso leva à relação com o tamanho ou a qualidade da sua imagem, né? Quanto maior a sua tela de projeção, maior tem que ser a qualidade da sua imagem, senão ela fica cada vez mais desfocada. Isso vai fazer com que a sua audiência não preste atenção naquela informação ou até mesmo não compreenda, porque não vai ter a clareza necessária, né, para aquela imagem que você está trazendo. Outro ponto polêmico é a questão das referências, né? Eu quero fazer um seminário científico e quero trazer quais são as referências que eu vou levantar naquele seminário. Eu coloco isso num slide final. Qual que é o objetivo, a funcionalidade dessas referências? Onde é que fica melhor? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que são as referências no final. Isso aqui, tá? É muito comum o pessoal colocar as referências no final e falar, essas são minhas referências e ponto, mudar o slide, tá? Perceba, ninguém vai lembrar que referências eu trouxe, ninguém vai conseguir anotar nada, muito menos vai lembrar de qual ponto da apresentação eu falei naquela referência. Então, essas referências aqui listadas são úteis apenas no material escrito. Quando a gente coloca lá o material que vai ser lido em algum momento pelo teu público, e aí ele pode ir consultando as referências e voltando, indo na sua leitura. Quando a gente está falando de uma apresentação, tem duas formas ideais de se apresentar as referências. Uma delas é mostrando a capa do artigo, né? Então a gente pode recortar ali a capa para que a pessoa veja, falar, então é uma referência dessa revista, ou uma referência deste site, ou uma referência deste material audiovisual, né? E possa ali anotar ou pegar algumas informações. E quando a gente tem uma apresentação mais formal, a gente traz algumas referências de formato ABNT, mas no rodapé, como eu coloquei ali também, tá? A gente tem a mesma referência, mas com tópicos principais. Não precisa ter todas as informações que existem nas referências formais. Você coloca ali o que é principal. Então, se a pessoa está prestando atenção, ela vai anotar rapidamente aquelas informações para procurar depois. Só que ela sabe que se refere àquele assunto que você está falando. Então, por exemplo, ela sabe daqueles autores daquela revista e o ano. Pronto, ela consegue depois, quando ela chegar num lugar de busca, fazer a busca sobre aquela referência que foi interessante para ela, ou que ela queria conhecer mais, tá? Então, o que todo slide tem que ter? Numeração, referências embaixo, o seu endereço de e-mail, se vocês perceberam, eu mantive ali, né? Por quê? Porque se alguém quiser fazer contato com você em algum momento, chegou atrasado na apresentação, prestou atenção em algum ponto que quer se aprofundar com você, quer discutir, busca esse seu endereço, tá? Nem sempre vai caber no mesmo lugar, como eu coloquei ali. Às vezes dá para colocar em formas dinâmicas ou até suprimir em alguns slides. Mas o ideal é que ele esteja constantemente, porque às vezes a pessoa só presta atenção nisso mais pro final. E daí ela não vai te pedir um e-mail, né? Ou ela não vai ficar até o final para ver o teu e-mail que você vai colocar. Então ela consegue anotar no decorrer da apresentação. E claro, clareza, né? O que você vai apresentar ali. Então não jogue milhões de informações, porque a pessoa não vai saber o que vai acontecer com aquela apresentação, com aquele slide especificamente. O que eu devo fazer em uma apresentação de slides, né, de seminários? Me apresentar minha equipe, expor os momentos da apresentação, né? Então o ideal é que a gente coloque lá que essa apresentação, como que ela está estruturada, né? Como é que ela está composta. Não precisa detalhar toda ela, você pode colocar ali todos os momentos que vão acontecer para que a pessoa se prepare, ela saiba, bom, essa apresentação vai ser uma apresentação completa, ou é uma apresentação resumida, é uma apresentação de todos os tópicos daquele trabalho, é uma apresentação de um recorte, o que você vai fazer? Você vai falar de um artigo, você vai falar do trabalho todo, tá? Entender a colocação da minha voz, isso é muito importante, tenha um feedback, né? Saiba se você vai ter um microfone ou não, saiba se a tua voz está sendo ouvida pelo público como um todo, ou seja, por quem está no fundo da sua plateia e na frente, né? Saiba se você está colocando aquilo de forma não incômoda. Ter postura, né? Então ter uma formalidade adequada à apresentação. Você não precisa ficar o tempo todo sério, mas também saiba que quanto menos a gente se prepara e quanto mais a gente tenta colocar a coisa como descontraída, às vezes a gente perde o tom e acaba tornando aquilo como uma coisa não séria, né? Então a gente acaba perdendo a formalidade, a seriedade daquela apresentação. E
mais importante de tudo isso, não que isso não seja importante, tudo é importante, mas respeitar o tempo de início e o tempo total de apresentação. E isso é um respeito ao evento, é um respeito aos seus colegas, à plateia, a quem vai apresentar em seguida, é um respeito de seminário, né? Então respeitar o tempo. O que eu devo conhecer para apresentar o meu seminário? A resolução da tela, então, né, para a gente saber a qualidade da imagem, o tamanho da letra, quem é o seu público, né? Qual é o grau de formalismo, qual é o grau de aprofundamento que eu vou precisar trazer aquelas apresentações, a resolução das imagens para que não fique aquela coisa de estou mostrando uma imagem que eu sei o que é, mas ninguém está entendendo. E uma observação bastante importante que é, o que eu nunca devo fazer nas apresentações de seminários? Dar desculpas, né? Então, eu estou assim, precisei fazer tal coisa, eu fiz tal ajuste. Quando você começa um seminário já dando algumas desculpas, quer dizer que você já está antecipando alguma coisa que pode dar errado. Isso mostra uma fragilidade que para a plateia é algo que vai prestar atenção mais no teu defeito do que na apresentação. Então evite, né? Dê desculpas apenas quando necessário, quando houve um atraso no evento, quando houve algum imprevisto, uma mudança de programação. Fora isso, toque a apresentação de forma normal, porque quando você dá desculpas, parece que você vai mostrar só os pontos errados daquela apresentação. Nunca apresente de costas, né? A gente às vezes precisa olhar para a tela de projeção, isso é bem natural, mas não fique olhando para a tela de projeção. Saiba o que tem ali contido e fale para a sua plateia. Não fale consigo mesmo, nem ajuste os pensamentos em voz alta. Então é muito comum que a gente se equivoque em algum momento ou queira falar de alguma coisa e a gente comece a falar conosco mesmo, tá? Faça isso em pensamento, mas não verbalize. Não tente falar com você e conversar com você, sendo que isso vai mostrar para a plateia que você não está preocupado com a plateia. Você está preocupado em se justificar, tá? Então, você coloca aquilo, se tiver algum momento ali de algum imprevisto, você vai contornar aquele imprevisto e continuar a sua apresentação, sem tentar fazer daquilo um evento. E ponto importante também, não coloque contagem regressiva nos slides, porque quando você coloca contagem regressiva, por exemplo, este é o slide 3:56, a plateia, quando está cansada ou desinteressada, vai esperar só os 56, tá? Então, cuide com isso, evite colocar esse tipo de situação. É numerar o slide para que a pessoa tenha uma referência, mas não precisa colocar quantos faltam, porque se a pessoa não estiver animando, né, com a apresentação, ela vai ficar esperando apenas o final. Existe uma pirâmide que mostra o quanto a gente aprende, né, num seminário, nas formas de socializar conhecimento. Então, às vezes, quando a gente só lê, ou só escuta, ou só vê alguma coisa, a gente tem os menores índices, né, de aproveitamento. E os maiores índices estão na explicação, no resumo, na elaboração, nessas ações mais ativas. E quando a gente tem que preparar um seminário, o melhor de tudo isso é treinar para que a gente possa efetivamente entender onde estão as nossas falhas, onde estão os momentos onde eu estou inseguro e poder transformar o seminário num momento bastante agradável. Então, a gente retorna, né, à questão que é o pré-seminário. O que eu preciso, então? Delimitar, estudar e treinar sempre que for elaborar um seminário. E para encerrar o nosso seminário, é sempre bom que a gente não termine simplesmente falando acabou, tá? Quando a gente vai para algum lugar, né, apresentar um seminário, a gente sempre tem uma peculiaridade nossa, seja um gosto pessoal, seja alguma impressão, seja alguma mensagem. Então a gente pode, por exemplo, trazer imagens da nossa cidade de origem, né? Então aqui eu estou trazendo algumas imagens de pontos turísticos de Curitiba, cartões postais. Serve como um momento de bate-papo, né? Da gente mostrar de onde a gente veio, convidar as pessoas da plateia a visitarem, a conhecerem, né? É uma gentileza que a gente mostra que o seminário está se encerrando. Não precisa mostrar também o planeta de onde a gente veio, embora a gente precise mostrar o formato certo do qual ele é, né? A gente pode também trazer uma mensagem, e inclusive eu deixo essa mensagem aqui nessa nossa fala de apresentações, né? Que é da nossa querida Cora Coralina: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tá? E aí sim a gente pode encerrar, assim como eu encerro a nossa fala, deixando à disposição aí para quem tiver alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado.